Também que você pudesse fazer essa análise de como você acredita que esses escândalos do Master e agora também essas investigações como Lulinha, o que é que você acha que pode trazer de prejuízos para cada uma das campanhas? Como o Felipe deixou claro, enquanto o Master resvala no presidente Lula a partir das investigações envolvendo o PT da Bahia, no caso de Flávio Bolsonaro é algo bem direto. Né? A gente tem áudios, inclusive, dele pedindo dinheiro para Daniel Worcaro para bancar o filme. E, claro, temos essa investigação em relação ao filho do presidente, que foi, né, autorizada essa semana pelo ministro André Mendonça. Bem, é uma situação bastante complicada para ambas as campanhas, né? É claro que um lado parece mais envolvido do que o outro, mas uma preocupação do lado do PT é não deixar esse caso Master respingar no presidente Lula, né? Então, eles vão usar a todo tempo o discurso de que o presidente não se encontrou com o Worcaro, não tem qualquer relação com o Worcaro, apesar dos seus aliados terem ali algum tipo de relação, como o Jacques Wagner. Do lado do Jacques, eles vão bater muito na tecla de que ele é inocente, de que ele vai se defender e provar a inocência dele. Então, há uma preocupação em afastar o máximo possível o presidente Lula dessa história. E do lado do Flávio, a coisa fica um pouco mais complicada, né? Porque a gente tem áudios, a gente tem até uma foto com o sicário, que era um dos capangas do Daniel Worcaro. Então, assim, fica um pouco difícil de fazer essa defesa do lado dele, de evitar dizer que não teve qualquer tipo de ligação, né? O que ele vai tentar fazer é falar que pediu dinheiro para fazer o filme, que não teve nenhuma atitude, nenhum comportamento ilícito ali, embora, né, preciso a gente lembrar aqui que quando saiu a história de que o Flávio Bolsonaro tinha pedido dinheiro ao Worcaro para fazer o filme Dark Horse, ele ficou de apresentar os contratos e até hoje a gente não viu esses contratos aparecerem, né? Desde maio, exatamente, e a gente não viu. Então, assim, falta uma transparência ali do lado do PL em relação a esse caso, né? Então fica cada vez mais complexa essa situação. Eu acredito que à medida que a campanha for avançando, esse tema vai chegando mais na população, né? Uma preocupação do PT é tentar relacionar o caso Master ao Flávio Bolsonaro, né? Eles até lançaram aquela campanha ali em abril de Master é Bolsomaster, né? Então eles tentam colar de toda forma essa imagem no Flávio Bolsonaro e eu acho que isso vai ser muito explorado nos 2 meses aí que a gente vai ter de campanha, em debates presidenciais, se ambos os candidatos comparecerem. Então vai ser algo que o PT vai pegar muito pesado para cima do PL e do Flávio Bolsonaro em relação a isso. É isso, lembrando que a campanha em si começa a partir do dia 15 de agosto, 16 de fato, já tem inclusive evento, como você viu aí, o PT já marcou um evento, um grande comício que vai acontecer, né, no local onde houve o primeiro comício, na primeira vez em que o Lula foi candidato à presidência da República, tanto que falamos mais cedo, né, que eles estão tentando fazer uma convenção mais modesta, exatamente para não ofuscar esse evento que vai acontecer no próximo dia 16. Felipe, já que a gente está falando de palanques, eu queria também falar sobre o palanque em São Paulo. Fernando Haddad vai estar presente na convenção, ele que é candidato ao governo de São Paulo, contra o Tarcísio de Freitas que tem se colocado em todas as pesquisas em primeiro lugar, né, realmente muito distante ali dos outros nomes. Você acredita que essa disputa em São Paulo acaba sendo também um prenúncio do que a gente vai ver em 2030? Eu falo isso porque, independentemente do resultado dessa eleição, a gente acredita que, de fato, o presidente Lula não vai mais se candidatar novamente. Não, nem pode, né? Porque... se ele ganhar essas eleições em 26, o Lula não pode, né? Se candidatar novamente em 30. Na verdade, essa disputa entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad é uma reedição da disputa ao governo de São Paulo também em 2022. A gente pode ver, sim, em 2030, a reedição dessa disputa a nível nacional, a depender do resultado das eleições em São Paulo. Agora, é muito difícil o Fernando Haddad ganhar essas eleições em São Paulo. O cenário está se desenhando para que Tarcísio se reeleja no primeiro turno em São Paulo. O Tarcísio ele conseguiu também isolar a adesão de apoio à candidatura de Fernando Haddad e conseguiu
essa adesão à sua própria candidatura, o Paulo Serra, do PSDB, o Paulinho da Força, né? Então, o Tarcísio ele tem a faca e o queijo na mão para se reeleger em primeiro turno lá em São Paulo. Agora, sim, com a saída de Lula, né? Fernando Haddad passa a ser um dos expoentes da esquerda no Brasil. É bom lembrar, eu acho que esse é um debate que tem que ser feito, né? Que Lula caminha, talvez, aí para o seu último mandato, caso vença as eleições. O que será do PT e da esquerda pós-Lula, né? Essa é uma questão que fica. Quem serão as lideranças, né, que vão assumir de fato, em termos não só políticos, mas em termos eleitorais, né, esse espólio do capital político eleitoral do presidente Lula. Agora, São Paulo é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. A gente estava falando aqui de Bahia e Minas Gerais. Minas Gerais é uma indecisão, né? A gente está vendo aí a questão do Cleitinho, a questão também do PT, que agora vai com o Patrus Ananias. Até então tinha uma indefinição se o PT teria candidato, se não teria. Nas eleições em 2022, o presidente Lula venceu em Minas Gerais por uma diferença de 50 mil votos. E o estado de Minas Gerais é o maior colégio eleitoral do Brasil. É um estado com 853 municípios, é um estado muito municipalizado e é o chamado swing state, né? O fiel da balança. Ninguém vence uma presidência sem vencer em Minas Gerais. Pois bem, o presidente Lula venceu com uma diferença de 50 mil votos, uma diferença muito pequena. Mas o presidente Lula ele venceu na Bahia, ele venceu em 415 dos 417 municípios. Lembrando que Bahia é o quarto maior colégio eleitoral. Então ele teve uma vitória na Bahia incontestável. Agora, será que, diante dos escândalos do Master que batem no PT da Bahia, o presidente Lula vai conseguir repetir esse desempenho eleitoral para poder aí compensar uma eventual derrota ou até uma vitória por margem pequena em Minas Gerais? Isso pode apertar o resultado eleitoral, Rafa. Felipe, eu acho que você fez um questionamento extremamente pertinente, principalmente porque a gente sabe, né, o presidente Lula não vai mais poder se candidatar, mas aí eu também me veio outro questionamento, e eu vou passar essa bola para a Carolina, que é o seguinte: caso o senador Flávio Bolsonaro perca a eleição, ele fica sem mandato. A gente tem Eduardo Bolsonaro, que é condenado pelo STF e está nos Estados Unidos, está autoexilado desde o ano passado. Tem aí a possibilidade de Carlos Bolsonaro se tornar senador por Santa Catarina, mas o pai, o líder, continua preso. E aí, Carolina, eu me pergunto, caso o Flávio Bolsonaro perca essa eleição, como você acha que vai ficar esse espólio do bolsonarismo? Que força política o bolsonarismo vai ter, já que todos os membros estão aí, né, provavelmente apenas teríamos ali o Renan e o Carlos ainda na política, mas sem um destaque como era até agora, como está sendo até agora. Bom, eu acho que uma possibilidade muito forte aí é a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né? Que é a única que não tem ali nenhum problema com a justiça, que a gente saiba atualmente, e que tem ali uma imagem muito forte do bolsonarismo, né? Aquela imagem da pessoa correta, da mulher evangélica. Então, ela abarca ali um público muito grande e ela tem essas intenções, né? Essas pretensões eleitorais lá na frente. Então, ela seria um nome muito forte, embora o marido dela, Jair Bolsonaro, não queira que ela participe muito ativamente, assim, da eleição, né? Da disputa política como um todo. Mas eu acho que o nome mais óbvio ficaria com a Michele, né? Ela vai construir, ela tem grandes chances de ser eleita senadora aqui pelo Distrito Federal. Então, ali ela já vai ter uma participação, vai ter ali a sua estreia, digamos assim, né? Como uma candidata eleita. Então, ela vai poder construir essa carreira política. E ela tem, sim, feito com que esse espólio do bolsonarismo, né, inclusive com o nome Bolsonaro, fique com ela, né? A gente fez uma nota recentemente na coluna contando sobre o registro de marcas que a Michele tem feito com o nome Bolsonaro, né? Então, assim, para além do espólio político, ela também está
preservando esse nome nos negócios, né? Então, todo tipo de variações com o nome Bolsonaro, ela está registrando em nome dela, para que ela tenha, de fato, essa ferramenta, esse nome para carregar ali para frente, né? Eventualmente, quando também Jair Bolsonaro não estiver entre nós. Então, ela tem feito muito isso. Essa briga com o Flávio Bolsonaro, que agora deu uma trégua, também ajudou para que ela fortalecesse essa imagem dela, né? Foi um vídeo que a gente viu muito duro em relação ao Flávio. Então, como a gente diz, assim, ela está comendo pelas beiradas para poder construir ali a imagem dela para o futuro, né? O que eu escuto de aliadas da Michelle é que ela está preocupada com 2030, não tanto agora com 2026, 2027, né? Mas ela está pensando em construir a imagem dela para o pós, para o depois. Felipe, eu também queria te ouvir sobre esse assunto, principalmente porque me vem muito agora também, quando ouvindo a Carolina, vários políticos que são ligados ao bolsonarismo, muito ligados ao bolsonarismo, estão cada vez tentando se afastar. Cito aqui Tarcísio de Freitas, ele mesmo, a gente tem sido cobrado, inclusive publicamente, em relação ao seu apoio à candidatura do Flávio Bolsonaro, e o Nicolas Ferreira, que também tem cada vez ficado mais distante dessa que foi a bandeira dele, essa bandeira mais bolsonarista. O que é que você acha que pode acontecer com essas eleições de 2026, caso a família Bolsonaro aí não consiga mais esse destaque de posições políticas que ela tem até agora? Eu acho que se o Flávio Bolsonaro perder as eleições, o espólio do capital político eleitoral da família Bolsonaro, naturalmente a Michelle sabe disso, como a Carolina falou, 2030 a Michelle desponta como a principal liderança da família. Esse espólio, ele vai sair das mãos da família do Bolsonaro, né? O bolsonarismo, ele não vai ficar restrito ao círculo da família Bolsonaro ao fim dessas eleições, caso o candidato Flávio Bolsonaro seja derrotado. Flávio Bolsonaro ficará sem mandato, Eduardo Bolsonaro está foragido nos Estados Unidos, provável que Jair Renan seja eleito deputado federal, e a ver se Carlos Bolsonaro será eleito senador por Santa Catarina. Agora, Jair Bolsonaro, pelo que tudo indica, está morto politicamente em termos de eleitorais de candidatura. Ele não voltará a ser presidente do Brasil, provavelmente. Agora, Michelle, ela reúne todo o exército, né, do PL Mulher. Ela tem o eleitorado feminino, que o Flávio não tem. A Michelle, ela tem o eleitorado evangélico. Tudo bem que o público, né, o segmento evangélico, ele aderiu, obviamente, ao bolsonarismo, à campanha do Flávio, mas a Michelle é uma liderança no meio evangélico. O Flávio não tem a liderança que a Michelle tem no segmento evangélico. Então, a Michelle tem o trunfo, né, do segmento evangélico e do eleitorado feminino. E ela dispõe como a principal, vamos dizer, detentora futura aí desse espólio do bolsonarismo dentro da família Bolsonaro. E aí você tem essa cisão dentro da família e dois grupos vão se desenhando, né? De um lado, o grupo, né, mais radical, restrito à família, onde você tem ali o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, aí você tem ali uma espécie de um mentor intelectual fora da família, que é o Paulo Figueiredo, e um grupo que é do bolsonarismo, que eu acho que é o grupo que vai prevalecer, que é o grupo da Michelle, que é o grupo que faz parte também, integra esse grupo, o Nicolas Ferreira, o Tarcísio, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Se a gente tivesse, por exemplo, uma chapa agora, em 2026, de Tarcísio e Michelle, aí sim o presidente Lula estaria em maus lençóis. Eu acho que seria uma chapa muito mais competitiva e a gente provavelmente teria os partidos do Centrão na órbita dessa chapa, Tarcísio e Michelle, que seria Republicanos, PP, União Brasil. O Flávio chega como um pato manco nessas eleições, né? Ele se cacifou porque é o filho mais preparado de Jair Bolsonaro, mas ele chega como um pato manco, sem ter o apoio dos partidos do Centrão, alvejado aí pelas denúncias do Master. Então, para o Lula, o Flávio Bolsonaro é o melhor dos mundos aí no segundo turno, né?
É isso, você que está na TV, vamos dar mais um intervalinho de 2 minutos e a Carolina tem um ponto a tratar sobre esse assunto também. Bem, eu só queria trazer aqui pra gente, como o Felipe lembrou, a Michelle ela tem esse exército ali do PL mulher, mas ela também tem uma característica que é muito apreciada pelos integrantes ali da cúpula do PL, que ela é uma pessoa que transmite confiança, né? Que é algo que o Flávio não tem dentro ali essa avaliação dentro da cúpula do PL. Isso por quê? Porque o Flávio ele não joga limpo ali, nem com a própria campanha, né? Essa história mesmo do envolvimento dele com o Daniel Vorcaro pegou muita gente de surpresa, porque ninguém sabia que ele tinha esse contato com o Daniel Vorcaro, né? E é uma reclamação constante ali da cúpula do PL, é que o núcleo família Bolsonaro, ali os filhos, o pai, eles mantêm as informações muito restritas ali a eles, né? Então, eles não compartilham potenciais assuntos que podem ser problemáticos para a sigla, né? A Michelle, não, ela tem essa característica de ser uma pessoa mais confiável ali da família e que é melhor de dialogar, né? Para construir, ela fez um trabalho que foi muito elogiado no PL Mulher aí nos estados todos, então ela teria essa capacidade, né, de agregar melhor esse público bolsonarista que vai ficar órfão a partir ali de 2027 se o Flávio Bolsonaro perder a eleição, né? Então ela tem essa característica que para o PL é muito importante e ela tem o apoio também de muitos membros ali da cúpula do PL. O presidente Valdemar é muito simpático também a Michelle Bolsonaro, a todo o trabalho que ela já fez ao longo desse período à frente do PL Mulher. Então ela seria um nome que, como o Felipe também disse, seria problemático para o presidente Lula se ela fosse candidata tanto à presidência quanto à vice do Tarcísio, né? Seria uma candidatura bem problemática para o PT, mas o Flávio não. O que eu escuto é que o Flávio é o candidato dos sonhos, digamos assim, para enfrentar numa disputa.